Eu sou o Lucas, tenho 17 anos e eu tô começando um projeto porque eu estou de 3 meses de atestado. Eu quebrei meu pé. Enfim, nesses 3 meses, como eu disse no outro vídeo, eu vou estar desenvolvendo um projeto tentando fazer dar certo, ou um pouquinho certo, o marketing digital. Eu já tenho um certo histórico com isso, eu aprendi muita coisa com o tempo, já tenho uma experiência. Deixa eu ajeitar isso aqui. Beleza? Show. E beleza. As primeiras tarefas do meu cronograma que eu desenvolvi pro primeiro dia, é segundo dia já, basicamente, era definir o meu público. Basicamente, eu passei 2 horas e meia ali fazendo benchmarking, que era analisando os perfis aí que trabalham com o público-alvo, entende? E depois eu fui já atrás bem certinho como posso dizer, para detalhar um pouco o que vai ser o meu público-alvo, quem vai ser o meu público-alvo. E eu anotei tudo aqui num caderninho, que vai ser a agenda aí do meu projeto. Eu dei um nome bem legal aí para esse projeto, que vai ser Projeto Fratura. Enfim, vamos começar. Eu quero atingir pessoas de 16 a 30 anos de preferência, tá? Essas pessoas, muitas estão no ensino médio. Eu falo isso porque o ensino médio é uma coisa que eu passei e essas pessoas, elas têm um perfil parecido com o que eu tinha, entende? E geralmente essas pessoas, assim, ou elas ainda não decidiram o que elas querem para a vida delas, entende? Ou essas pessoas têm responsabilidades que impedem elas de estar exercendo algumas áreas ou fazendo trabalhos aí, as empresas não batem os horários e tal. Enfim, e delas buscam outros meios para fazer dinheiro. Eu quero atingir todos os gêneros, mas dando um foco um pouquinho maior aí nos homens. Enfim, o Brasil todo eu quero atingir também em questão de região, na hora que eu for fazer os anúncios, focando também nessa parte, olhando para o Brasil, quais são as regiões aí que são grandes centros de periferia, centros urbanos aí, porque geralmente essas pessoas vão ter mais interesse pro tipo de produto que eu vou estar oferecendo, beleza? Começando o perfil já da pessoa, continuando aqui um perfil mais detalhado, vamos começar pelos sonhos, o que essas pessoas desejam. Essas pessoas geralmente vão ter o perfil de ter uma certa ambição por ganhar dinheiro, ser reconhecido, trabalhar com liberdade, não precisar ficar dependendo aí a questão do horário, dependendo de cumprir um horário para ficar em algum lugar e ser remunerado e tal. Enfim, ajudar a família. Grande parte das pessoas que deram certo nesse ramo, que cresceram do nada, saíram do nada realmente, eles tinham como visão, como objetivo, ajudar muito a família. Tem bastante pessoas que eu sigo aí que é até interessante. Tu vai ver que se tu pesquisar, existe um padrão em todas essas pessoas aí, e eu já vou comentar depois o porquê. E ter confortos. O que seriam esses confortos? Carro, casa, comida de qualidade, roupa de qualidade e assim por diante. Medo e dores. Isso aqui é o que mais movimenta alguém para ela conseguir tomar, vamos dizer, a última decisão. Eu vou comprar, eu vou perder o medo, eu vou conseguir. Entende? Basicamente isso. Essas pessoas, elas têm medo de ficar em empregos ruins. Eu sou uma pessoa assim. Ainda bem, hoje em dia eu tenho um emprego que eu gosto muito. Mas muitas pessoas têm medo de ficar ali fechado, trancado e coisa, e optam por opções diferentes. Opções que, se dá certo, beleza, deu muito certo, estou muito feliz. Basicamente isso. Ser motivos de piada, fracassar e coisa. Cara, isso é uma coisa que hoje em dia já não existe mais, por exemplo, em mim.
Mas antigamente eu tinha muito medo. As pessoas são movidas muito pelo grupo que cerca elas. Então, quando alguém fala, se você quer ficar rico, você tem que andar com pessoas ricas. Se você quer ser alguém mais esperto, você tem que andar com pessoas mais espertas. E assim por diante. E geralmente essas pessoas elas andam com outras pessoas que ainda não conquistaram algo, que ainda pelo menos não viram acontecer algo que a pessoa, nossa, começou no digital, deu certo e ela mudou de vida. Então essas pessoas não acreditam. E elas vão falar, cara, tu não vai conseguir, cara, não vai dar certo. E daí essa pessoa vai ficar com medo de tentar e não dar certo e a outra pessoa rir dela. Basicamente isso. Enfim. Ser velho demais e depender dos pais. Isso é um problema que eu julgo como medo também. Porque existem muitos jovens ainda hoje em dia que estão com 19, 20, 22 anos na cara e ainda estão dependendo aí dos pais. Não é motivo de vergonha, mas segue tua vida, cara. Deixa eles aproveitar deles um pouco. Medo de se expor, o medo da câmera, o medo de, às vezes, vender uma rifa que recebe da escola, né? Medo de oferecer. O não é uma coisa que, cara, eu tenho certeza, tu vai ouvir muito mais não na tua vida do que sim. E se tu ouvir mais sim do que não, você é uma pessoa privilegiada. E acredita que vencer é coisa de quem tem dom. Vender, jogar bola, muitas vezes o cara que vai jogar bola tem que ter o dom e tal. Mas se você treinar, você consegue. Vender, claro, sempre vai ter aquelas pessoas que... o cara fala muito bem, beleza. Ele pode ser um ótimo vendedor. Nossa, ele é mais fechado, ele às vezes não vai ser um bom vendedor. Mas daí tu vai ver o cara que é fechado, ele estuda sobre venda e ele aprende que ele não precisa ser extremamente extrovertido. Ele precisa entender o cliente, entender o produto que ele está vendendo. E quando o cliente for conversar com ele, ele teria que aprender a priorizar o cliente. Basicamente isso. Tu fazendo isso, claro, não é venda garantida, mas as tuas chances aumentam um monte. E agora vamos para os desafios que geralmente essas pessoas enfrentam. Elas não sabem como começar a vender. Tipo, não sabem, cara, que produto que eu pego para começar a vender. Elas têm vergonha de oferecer algo, que eu dei o exemplo da rifa. Cara, não é porque o não tu já tem. O não tu já tem, entende? Se tu não deixar de oferecer o não, já vai ser errado, entende? Não custa. Fala, cara, e aí, tudo certo? Como é que vai a vida? Eu tô aqui correndo atrás do meu ganha-pão e tô trabalhando com isso aqui, ó. Tu teria interesse em talvez conhecer como é que funciona? Desenrola, sei lá. Falta de conhecimento em marketing, redes sociais, atendimento. Cara, tu nunca vai conhecer tudo. E nunca vai ser o bastante. Mas se você começar a conhecer sobre o marketing, sobre como atender uma pessoa, como você conversar, as redes sociais também estão sempre se atualizando, sempre novas coisas estão surgindo. Essas pessoas, por não ter esse conhecimento, elas acabam tendo medo de entrar no ramo e fazer cagada. Mas não é bem assim, é só você não sair falando que não deve. Falta dinheiro para investir. Grande parte dos mais jovens aí, eles não têm dinheiro, às vezes são mais bancados pelos responsáveis e tal. E acaba que eles têm medo de começar porque não vão ter dinheiro para investir. Mas se você sair para fora de casa, for fazer alguma coisa, sei lá, vender um brigadeiro, você consegue fazer dinheiro para conseguir começar a investir nas tuas coisas. Cara, eu não tinha isso aqui, eu não tinha esse celular que tô gravando, eu não tinha nada, basicamente, que era o suficiente para mim trabalhar com isso. Sabe o que eu fiz?
eu comecei a lavar carro, eu comecei a ajudar, guardar dinheiro quando eu recebia alguma coisa para comprar alguma coisa. E assim foi indo. Comprei meu primeiro celular, fui estudando, fiquei bom, entende? Aí consegui um emprego. Nesse emprego eu trabalhei, beleza, tals, e fui atrás de montar minha agência. Nessa agência, com o dinheiro do meu primeiro cliente, eu comprei isso daqui, ó. Com o dinheiro dele. Ele basicamente me deu o dinheiro, eu só passei para outra pessoa para mim conseguir atender ele da melhor forma, conseguir produzir um conteúdo de qualidade para ele. E é assim que tu vai, cara. Tu vai conseguindo dessa forma. Continuando, pouco apoio. Geralmente, essa questão do pouco apoio é porque você é rodeado de pessoas que não acreditam que fazer isso dá certo. Ou porque as pessoas não conhecem, ou porque as pessoas nunca viram alguém que realmente deu certo nisso, ou porque elas acham que é simplesmente guru, vai te julgar como isso. Ou vai achar que tu tá passando vergonha. Não, tu não passa vergonha. E outra, tu não é o centro do universo. Ninguém vai ligar se você tá fazendo algo um pouquinho diferente ou não. Eles vão começar a ligar se tu tiver bons resultados e começar a passar eles. Que daí eles vão vir atrás de tu pra falar que tu tá... Nossa, sortudo você, hein? Basicamente isso. Comportamentos e hábitos. Essas pessoas, geralmente, elas têm um comportamento específico. Pessoas de periferia, pessoas que geralmente ainda não conquistaram o que elas almejam. Consomem muito TikTok, Reels, Shorts e fins, porque é muito mais fácil você ficar sentado, recebendo pequenas doses de dopamina, com o seu cérebro mudando de emoção toda hora, fica scrollando igual, né? Não vou falar a palavra, mas enfim. É muito mais fácil fazer isso do que sair para fazer alguma coisa. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas aí, elas percebem que elas não estão fazendo nada e elas ficam mal. Aí aparece um vídeo motivacional, ela se motiva por 1 minuto e volta a fazer isso aqui. Mostrar... Ó, já pulei aqui, meu Deus. Curtem vídeos curtos e motivacionais, como eu falei. Se conectam com pessoas que falam a verdade e têm história de superação. Aí vem aquela questão que eu tinha falado. Nossa, as pessoas que venceram, geralmente elas têm um padrão. Se você for olhar, todas elas têm uma história de superação. Por que da história de superação? É uma forma muito eficaz, claro, é verdade, mas é uma forma muito eficaz de falar, se eu conseguir, você também consegue. É uma forma um pouquinho mais inteligente, vamos dizer, se você romantiza um pouco essa questão da superação, para facilitar a venda, facilitar com que a pessoa fica emotiva, a pessoa... Você vai brincar um pouquinho com as emoções dela ali, para ela sentir vontade aí de fazer a mesma coisa que você fez. Talvez ela tenha o mesmo tipo de superação que você teve, entendeu? Ela sente que ela vai conseguir também. É bem contraditório um pouco isso. Assistem vídeos de renda extra, marketing digital e vendas e motivação. Enfim, essas pessoas que assistem esse tipo de vídeo, elas já estão, vamos dizer, em um outro, vamos dizer, em um outro nível desse perfil de público que eu tô querendo atingir. Por quê? Porque a pessoa que assiste bastante disso, ela já tem um certo conhecimento. Eu era uma pessoa que eu maratonava o YouTube, cara. Eu ia só atrás, todo dia, renda extra, como fazer dinheiro na internet. E, cara, eu passei 1 ano, 2, só nisso, quando eu era mais novo. Mais até, mais. Enfim. E gostam de exemplos com linguagem simples. Você tem que ser claro, você tem que ser direto, você tem que ser brincalhão. Eu não sou tão brincalhão aqui na câmera, mas essas pessoas gostam disso. Como eu posso ajudar? Bom, eu quero mostrar que é possível começar com o que tem. Porque eu comecei com o que eu tinha. E eu acho que se eu comecei, qualquer um pode começar. Ensinar a vender usando o WhatsApp.
redes sociais, o boca a boca. Muitas pessoas acham que porque ela não conhece, porque ela não tem prática, ela não pode porque tem medo de fazer alguma cagada na hora ali, né? Tirar a vergonha da venda com humor e exemplos reais. Eu quero tentar fazer com que a pessoa se divirta enquanto ela perca o medo de tomar iniciativa, de tomar a frente e tentar fazer alguma coisa, tentar vender algo. Trazer o passo a passo prático. Por que não ensinar a pessoa a vender com vendas? Por que não ensinar a pessoa a vender com exemplos? Tem muitas pessoas que eu sigo que fazem isso e eu acho muito legal, muito interessante. E motivar. Eu tenho uma forma de motivação um pouquinho diferente. Mas eu gosto aquela sensação de acorda, entende? Basicamente isso. Bom, esse vai ser o perfil de cliente, perfil de pessoas que eu quero atingir. É um perfil meio longo e mais detalhado, e eu acredito que através disso eu já consigo melhorar muito quando eu for atingir esse público, quando eu for fazer algum anúncio, quando eu for fazer o direcionamento, conhecendo ele melhor. Agora vamos lá para os próximos objetivos. Montar uma lista de 5 ideias de vídeos, né, posts e coisa nada assim. Aí já vem para produção de conteúdo. Passar um tempo produzindo conteúdo, se afiliar a um produto e tal. Mas assim, eu quero produzir esse conteúdo de estoque. Por exemplo, claro, faz um postzinho 2 hoje, um amanhã. Mas o conteúdo em si, provavelmente amanhã eu já vou ter tudo já pronto para mim conseguir alavancar bastante. Por exemplo, trazer Reels, trazer 2, 3 Reels todo dia para conseguir melhorar o engajamento aí do Instagram no orgânico, de forma orgânica ali, sem precisar colocar dinheiro em anúncio ainda. E basicamente isso foi o meu dia. O vídeo ficou longo, eu nem falei da rotina de estudos, isso fica para outro vídeo. E obrigado se você gostou do vídeo, se você quer acompanhar esse desenvolvimento. E, claro, com o tempo eu vou trazendo melhoras. Eu gosto de falar, gosto de gesticular, mas talvez com o tempo vai melhorando a qualidade aí do conteúdo. Valeu!